Vamos para a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Amém? Não fecha a tua Bíblia, senta, dá um glória a Deus e vamos orar. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Santo Deus, Tu podes todas as coisas. Tu vai agir nessa noite se nós abrirmos o nosso coração. E queremos abrir, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Sabemos que o Senhor tem um plano, um propósito em nossas vidas. E sabemos que somos gratos por tudo, Pai. E queremos que o Espírito Santo derrame sobre nós o Teu poder e o Teu mover. Faça, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Primeira coisa que está escrito no versículo 28 aí, está escrito assim, ó. Eu o escolhi. Está escrito isso? Eu o escolhi. Essa palavra aqui, esse texto, está se referindo à pessoa de um sacerdote chamado Eli. Repete comigo, sacerdote Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. 2 filhos. Eli morava no templo da casa de Deus. E nós vamos começar essa mensagem falando do que Deus estava falando de Eli. Deus estava falando algo a respeito dele. E olha o que Deus diz: Eli, eu te escolhi. Por que Deus diz eu te escolhi? Para trazer a memória de que ele é alguém separado para Deus. De que ele não é a mesma pessoa que os outros. Ele e a família dele, eles são consagrados a Deus. E quando Deus escolhe uma pessoa, como escolheu Eli, o valor tem que ser grande. Eli precisava meditar em que Deus estava fazendo na vida dele. E isso nos traz um pensamento de que também devemos pensar que somos escolhidos de Deus. Tem escolhido de Deus aqui? Você é um escolhido de Deus, mas será que você pensa que você é um escolhido de Deus? Deus está falando para ele: ei, estou te lembrando, você é um escolhido. Você é meu. Eu te escolhi para você fazer as coisas no templo. Para você cuidar das coisas do altar. Para você cuidar da minha casa. Para você poder me servir. Para você poder ser santificado e santificar a tua família. Sabe o que significa ser escolhido por Deus? É ser alguém especial. Você é especial. Querido, se Jesus voltar agora, você crê que você vai no arrebatamento junto com Cristo? Ok. É um privilégio isso, sim ou não? É um privilégio. E esse privilégio é porque nós temos que pensar que somos especiais. Não estou dizendo que você tem que olhar para os outros com soberba e sendo maior que os outros, não. Eu quero que você reconheça que Deus te escolheu e que isso te faz especial. Isso te faz uma pessoa importante. Isso te faz uma pessoa diferente. O comportamento da família de Eli estava se desviando. Estava numa conduta errada. Eli estava partindo para uma que não era para partir. E Deus está tentando colocar na cabeça de Eli: Eli, você é um escolhido. Para você, tua roupa é sacerdotal. Você come da gordura, você come da comida que o povo traz, da oferta do Senhor. Você vive da obra do Senhor. Versículo 29. Acompanha aí, eu peço que você não feche a tua Bíblia. Está escrito assim: Por quê?
pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas de meu povo, povo de Israel? Olha o que Deus está falando para Eli. Eli, você está honrando mais os teus filhos do que a mim. E toda pessoa que é escolhida, eu fiz uma pergunta, vamos ver se continua. Quem é escolhido de Deus aqui, levanta a mão. Toda pessoa que é escolhida de Deus precisa honrar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Mas esse sacerdote que começa a honrar mais os filhos começam a agir errado e ele simplesmente deixa. Ele simplesmente não repreende como deve. E Deus começa a dizer assim: você não está me honrando, você está honrando os teus filhos. E existem vários tipos de desonra. Repare aqui que Deus está olhando para a vida desse sacerdote como alguém que honra alguma coisa. Todas as tuas ações, eu repito, todas as tuas ações, elas demonstram o que a gente honra. Tudo que fazemos é honra alguma coisa. Tudo. E eu quero te dizer que Deus olha para aquilo que a gente honra. Eu e você fomos escolhidos para servir a Deus. Você tem que servir a Deus. Deus te chamou. Eu não sei que pensamento que você tem, mas Deus não te chamou para ficar sentado numa igreja. Deus te chamou para você ser servo dele. Tem servo de Deus aqui nesse lugar? Dá uma glória a Deus. Mas um servo de Deus precisa honrar a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Deus observou Eli e disse: você está honrando mais teus filhos. Então Deus olha para a honra. E às vezes a gente não é igual a Eli no sentido de que honra mais os filhos, mas às vezes a gente honra mais os amigos, mais a pescaria, mais o futebol, mais o serviço, mais o lazer, os bens materiais, o namoro, a carne, o desânimo. Aquilo que nós damos para alguma coisa significa que nós estamos dando honra para aquilo. Então a gente precisa ver o que é que está tomando a nossa maior honra. Porque Deus está vendo aquilo que nós estamos dando como maior honra. O que você faz é honra para Deus. Ou não. Eli foi a honra para os filhos. Talvez tem gente que está honrando outras coisas. Honra mais ter um carro do ano. Dedica tempo mais para o lazer, mais para os bens materiais, mais para os amigos, ou até mesmo para os filhos, como Eli. E isso chamou a atenção de Deus. Porque se Deus escolheu Eli, era para ele entender a posição dele. E nós, como igreja, precisamos entender a nossa posição. A nossa posição é de escolhido de Deus, mas não é somente para ser enfeite. É para ser usado. Não é somente para embelezar, mas é para ter sentido, função. Deus olha para nós e diz: eu não escolhi você. Não foi essa a posição que eu te escolhi. Eu escolhi para você servir ao Senhor. E nós não podemos achar que somos escolhidos e ficar dando honra mais para qualquer outra coisa. Não. Eli começa aqui a ser advertido por Deus. Eli começa a ser reprovado por Deus. Por causa da honra. Eu quero te dizer, o ser humano ele é aprovado ou reprovado em cima da honra. Porque a honra define o que nós amamos mais. A honra define quem nós tememos mais. A honra define o que estamos olhando mais. Isso é o que Deus está olhando. Deus não concorda com o comportamento de Eli. Deus reprova ele. E o que nós vamos ler a seguir é uma série de mão de Deus pesando sobre a vida dele. E todo ser humano que de repente vive o que viveu Eli, pode ter certeza
que Deus também olha do mesmo jeito. Deus é um Deus que faz o que fez ontem, faz hoje, sempre fará. Tem gente que vai dizer assim, mas Deus não destrói o homem como destruía no passado. Antigamente a terra abria e ela engoliu o ser humano vivo. Eu quero te dizer, Deus faz pior do que isso. Porque pior do que tirar a vida é matar em vida. Você entendeu o que eu falei? Pior do que tirar a vida é matar em vida, deixar a pessoa viva numa base de morte em vários sentidos. Deus não queria que Eli tivesse esse comportamento. Deus já tinha falado para Eli assim, Eli, você é um escolhido, poxa vida. Não é assim que era para estar a tua família. E quando Deus diz, você honra mais os teus filhos, a Bíblia diz que os filhos de Eli se desviaram, mas estavam dentro da igreja. Os filhos dele estavam dentro da igreja. Olha o versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, o que está escrito aí? Não, fala mais alto, aos que me honram, porém os que me desprezam serão desprezados ou desmerecidos. Olha o que Deus está dizendo aqui para o Eli. Toda pessoa que me honra, eu honrarei. E toda pessoa que me despreza, peraí. Se você perguntar para uma pessoa, vamos entender aqui primeiro. Se você perguntar para uma pessoa assim, você despreza a Deus? O que você acha que ela vai dizer? Que não. Mas desprezar para Deus não é o que a gente pensa que é desprezo. A gente pensa que desprezo é virar as costas, é torcer o narizinho, é não gostar. Para Deus é assim. Se você não honra, automaticamente você está desprezando. Deus disse, as pessoas que me honram, eu honrarei Eli. Deus está falando com o escolhido nessa noite. O escolhido era Eli. E era o escolhido, mas estava desprezando, ou melhor dizendo, não estava honrando. E quem não honra, automaticamente despreza. E Deus falou, eu não tenho compromisso com quem não me honra. Quem me honra, eu honro. Mas quem não me honra, eu desprezo. Quantos estão entendendo aqui? Essa palavra não é para gente que não tem Jesus. Essa palavra é para quem é escolhido de Deus. Essa palavra é para nós. E a grande pergunta para nós começarmos o que Deus quer fazer aqui nessa noite é: onde estamos entregando a nossa honra? Primeira coisa, o tempo é o maior fator que a gente pode honrar qualquer coisa. O nosso tempo, se a gente não... Olha o que ele diz, você não está me honrando. Então já que você não está me honrando, você está me desprezando. E se você me despreza, eu te desprezo. Isso é para a gente entender e acordar que dentro de nós não pode haver esse homem, essa mulher, que deixe de honrar ao Senhor. A função de Eli era servir a Deus. Era usar sua vida, seu tempo. As coisas de Deus para o sacerdote que vivia no templo, não tinha móveis dele. Os móveis do templo eram móveis dele. Os móveis dele eram os móveis do templo. O que era dele era de Deus, o que era de Deus era dele. Deus estava honrando ele, mas ele não estava honrando a Deus. E aí chega um tempo que Deus diz assim: se você não me honra, eu também não vou te honrar. E eu tinha falado que a tua família ia ficar perpetuamente comigo. Eu falei isso, Deus está falando para ele. É uma conversa de Deus com Eli. Aí ele diz assim: agora, longe de mim. Longe de mim. O que significa? Que Deus está
retirando a promessa. Nem toda promessa vai se cumprir. Tem promessa que é condicional. E essa promessa é condicional. Eu falo, longe de mim tal coisa. Irmãos, Eli simplesmente perdeu a noção. Sabe o que aconteceu com os filhos de Eli? A Bíblia diz que os filhos de Eli ficavam na porta da congregação. E diz a Bíblia que tinha umas mulheres que serviam na porta da congregação. E os filhos dele, só de tititi com as mulheres. Da igreja. E ele está na porta. E as mulheres estão chamando a atenção. E os filhos de Eli olham para aquilo que está chamando a atenção dos seus olhos. E, como se fosse pouco, o que o povo trazia de oferta, aquilo que o povo queria entregar para Deus, essa parte do animal, porque eles podiam comer de uma parte daquilo que o povo trazia. Só que tinha uma parte que eles podiam comer e tinha outra que eles não podiam comer. Os filhos deles chegou ao ponto de dizer assim, aqui nós vamos comer o que nós quisermos. Nós pegamos o que a gente quer. E o povo começou a ficar bravo. O povo começou a ficar revoltado. E saiu um comentário do meio de todo o povo. E esse comentário chegou no ouvido do pai, do Eli. O pai até falou com os filhos, dizendo assim, meus filhos, estou sabendo que a fama de vocês não é boa. Vocês estão pegando aí a oferta que não pode. O povo está falando. Vocês estão dando um mau exemplo. E o Eli disse assim, vocês estão fazendo o povo desviar. Mas não puniu, não deu banco, não tirou, não deu castigo, não repreendeu. Falou e não falou nada mais. Deixou continuar. Sabe o que aconteceu com Eli? Eli perdeu a sensibilidade da palavra. Ele começou a achar assim, eu falei, vamos esperar ver se vai mudar. Se não mudar, vai deixando, vai deixando, vai deixando. É mais ou menos quando uma pessoa está em pecado, e o líder está sabendo, e não toma providência, e não põe de banco. Porque a pessoa, se pôr de banco, vai embora da igreja. E esse tipo de filho de Eli, tem tanta coisa para ele estar na igreja, mas ele quer estar onde está chamando a atenção. No caso desse aqui, o que chamava a atenção era a porta da congregação, que tinha as irmãs servindo, e eles estavam lá. Eles estavam dentro da igreja, mas não estavam querendo compromisso com Deus, eles estavam querendo aquilo que agradava a eles. E aí o povo começou, Eli foi ficando cego, Eli foi perdendo a sensibilidade, foi perdendo o temor de Deus. E é lamentável quando um cristão chega nesse ponto, e muitos até desviam. Como é triste, irmãos, eu digo assim, ó, como é triste ver uma pessoa escolhida por Deus. Você conhece alguém que você sabe que é escolhido de Deus, que tem talento, que é usado por Deus, ou que foi usado por Deus, que hoje não está mais fazendo a obra de Deus, não está fazendo a vontade de Deus? Quem conhece que levanta a mão? É triste. Você fala para a pessoa assim, você precisa voltar, ele fala assim, eu sei do que eu tenho que fazer. Você vai falar de um versículo, ele te fala 3 na tua cabeça. Sabe mais da Bíblia que você. Embora eu discorde desse saber mais da Bíblia. É um jeito de falar, porque a Bíblia diz em João, que aquele que diz que sabe e não pratica, na verdade não sabe. Mas tudo bem, ele conhece a letra, não tem o espírito, vai. Então ele te fala 3, 4, 5 versículos da Bíblia. E você fala assim, ó, que desperdício aquela pessoa. Por que aquela pessoa é escolhida, tem talento, tem dom, já serviu a Deus e está morto? Por um detalhe, porque deixou de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é aquilo que é mais importante. Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente começa a fazer vista grossa e achar que o julgamento é nosso. Eli fez o julgamento dos filhos dele em cima da cabeça dele. Filho, não pode. Ele tinha que fazer o seguinte, meus filhos, a palavra está dizendo que você não pode, você não vai fazer mais. Você está tendo problema na porta da congregação, vou tirar você da porta. Aliás, o que os filhos dele estão fazendo na porta? Vou te tirar daí, gostando ou não gostando.
Eu vou agir com você assim. Porque Deus quer que eu seja fiel à palavra, mas ele não. Ele perdeu a sensibilidade da palavra. E quem perde a sensibilidade da palavra não consegue ouvir a voz de Deus. Eli não entendeu que ele era o escolhido, que ele era um chamado. Eli não entendeu que ele era um ministro, que ele era um servo. Eli não entendeu que ele era um vaso nas mãos do Senhor. Ele não entendeu que a vida dele era para Deus. E você tem que entender, porque você é o escolhido de Deus. Toda pessoa que é escolhida de Deus tem que ter essa concepção. Eu pertenço a Jesus Cristo, a minha vida é de Jesus Cristo. Você tem essa concepção? A palavra de Deus diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo cristão que sabe que é escolhido de Deus, ele não vai viver do jeito dele. Ele não vai viver para ele. E essa é uma característica de um escolhido. Ele sabe que ele não tem que viver para ele, mas ele tem que viver para o Senhor. E ele sabe que tudo aquilo que ele fizer é honra. Fala para quem está do seu lado assim, seus próximos atos demonstram a sua honra para alguém. Versículo 33. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar, ó que ele está falando da família dele, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da... O que Deus está falando? Deus está falando o seguinte, já que você quer viver para você, eu vou tirar você do altar. Já que você quer viver do teu jeito, não quer ouvir minha voz, eu vou tirar teus descendentes do altar. Posso te falar uma coisa, irmão? O ser humano sem estar no altar do Senhor, altar não é aqui em cima não, onde você está pensando. É mais do que isso aqui, irmãos. O ser humano que não está no altar do Senhor, não tem nada. Eu estou dentro da igreja, mas tem vários lugares. Tem as portas, que tem as irmãs, aqui no caso dos filhos, mas também tem o altar. Deus falou para Eli, eu vou tirar a tua descendência do altar, e os que eu não tirar vai morrer cedo. Por quê? Porque saiu fora da voz de Deus. Se isso está em nós, nós precisamos quebrar. Mas olha o que Deus fez. Eli aqui não é apenas o único personagem que vamos falar nessa noite. Eli é um tipo de ser humano que talvez a gente esteja vivendo hoje. Mas Deus, olha o que ele falou na palavra. Abra em Samuel capítulo 3, versículo 1. Está escrito: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Repete comigo, servia ao Senhor perante Eli. Ok, agora eu continuo. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, repete comigo, deitado, também Samuel. Aonde que ele estava deitado, igreja? No templo do Senhor, vírgula, em que estava a arca. Repete comigo, estava a arca. Você viu onde que Samuel estava deitado? Em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Repete comigo, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Versículo 4. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu até Eli e disse, eis-me aqui. Tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei. Torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Versículo 6. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, tu me chamaste? Mas ele disse, eu não te chamei. Meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel, repete comigo, não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor.
O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: vai, deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Amém? Samuel era um menino. E sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Primeira coisa que eu quero trazer para nós aqui em cima desse novo texto. Deus não falou com Eli. Quem era o sacerdote? Eli. Mas Deus não falou com Eli. Quem é que morava ali? Quem morava ali era Eli, os dois filhos, o Samuel. Por certo, tinha outros também. Mas o texto se concentra nesses 4. Deus visita o lugar onde está o menino. O menino não tem experiência com Deus, o menino não conhece a Deus, o menino nunca ouviu a voz de Deus, mas Deus vai até o quarto dele e vai falar com ele. E a primeira vez que Deus falou assim, ó, Samuel, Samuel. O menino pensou quem que estava chamando ele? O Eli. O menino foi lá no quarto e falou: Eli, o senhor me chamou? Não, não te chamei não. Eu escutei uma voz, o senhor me chamou. Não, eu não. Volta a deitar. E esse processo aconteceu por 3 vezes. Na terceira vez, o sacerdote, o homem escolhido, disse: não é eu que estou chamando ele, então só pode ser o Senhor. Samuel, vai deitar. E se alguém chamar você, você diz assim, ó: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O menino falou: ah, Deus que está falando então. Foi deitar. Deus foi no quarto dele e a Bíblia diz que ele esteve lá. E disse assim: Samuel, Samuel. Aí agora Samuel está sabendo que é a voz de Deus. Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabe o que aconteceu aqui? Samuel estava ouvindo a voz de Deus e não estava reconhecendo que era a voz de Deus. Significa que Deus fala. Eu não tenho dúvida que Deus tem falado com pessoas nessa igreja aqui. Mas muitas das coisas que Deus tem falado, muitos não têm reconhecido que é a voz de Deus que está falando. Porque às vezes vem alguma coisa dentro de nós e a gente pensa assim: será que é minha carne? Será que sou eu? Será que é minha alma? Ou será que é Deus? Agora, o Samuel estava perto da arca. O Samuel estava perto de uma lâmpada. Lâmpada significa Bíblia, luz, conhecimento. Toda pessoa que está perto da palavra está debaixo de luz. E todo mundo que está debaixo de luz consegue saber os passos certos. Dentro da casa de Deus tinha vários locais. Onde é que os filhos de Eli ficavam? Na porta. Onde é que Samuel ficava? Na arca, perto da arca, onde tinha luz. Por que que Deus falou com ele? Porque ele estava no lugar certo. Não significa que qualquer ambiente da igreja é o lugar certo, mas significa que quando o teu coração se volta na presença de Deus, ali você está perto da arca e está debaixo da luz de Cristo sobre a tua vida. Os filhos de Eli nunca tiveram uma experiência com Deus. Ficaram
pregavam na igreja, trabalhavam na igreja, faziam coisa errada na igreja, mas nunca tiveram. Tem pessoas que trabalham na casa de Deus e nunca tiveram uma experiência poderosa com o Senhor. E nós precisamos ter uma experiência porque somos escolhidos por Deus. Nós precisamos fazer a diferença. O quarto que estava ali não tinha a presença de Deus, mas aonde o menino que não tinha experiência, não sabia sequer ainda tudo que Deus tinha para ele, mas Deus já tinha escolhido a vida dele, Deus já estava falando com ele, Deus estava escolhendo ele. Sabe por quê? Porque Deus cansou da figura do Eli. Uma figura que não quer ouvir a Deus, uma figura que não quer saber das coisas de Deus, uma figura que está honrando mais as outras coisas. O primeiro versículo que eu li diz: Samuel servia ao Senhor. Quando Deus olhou Samuel servindo ao Senhor, mesmo sem conhecer ele, Deus olhou para aquele menino e viu: esse menino já está me honrando. Quando a gente trabalha para o Senhor, Deus enxerga a gente como já está honrando a Ele. E eu vou te dizer uma coisa: Deus não fala com quem não honra Ele jamais. Alguém diz assim: Deus falou comigo. Falou com você? Falou. Oh, glória a Deus. É um servo? É servo. Beleza. E se não for servo de Deus, tem que ser servo do Pai. O Samuel foi uma criança levada no templo, cuja mãe dele e o pai dele não vivia lá no templo. A mãe de Samuel chamava Ana, e o pai de Samuel chamava Eucana. E os dois, pai e mãe, entregou o filho para o Eli cuidar. Samuel não era filho de Eli. Samuel foi uma criança prometida, escolhida por Deus, que a mãe disse: você vai morar no templo, e você vai ajudar o Eli. Você vai servir a vida do Eli. E aquele menino, Eli era gordo, e aquele menino ajudava o Eli. Se precisasse amarrar a sandália, quem amarrava? Samuel. Se precisasse buscar alguma coisa, quem servia? Samuel. Samuel era um servo. Samuel não era filho biológico de Eli, mas fazia o papel de filho, porque ele era mais submisso a Eli do que os dois próprios filhos. E Deus, quando vê, Ele vê quem honra e quem não honra. Embora o menino não conhecia Deus, nunca teve uma experiência com Deus, Deus olhou para aquele menino e disse: esse menino serve a um homem com dignidade. Esse menino serve a um líder com dignidade. E toda pessoa que é escolhida, que sabe disso, vai servir sempre uma autoridade espiritual. Davi foi um escolhido por Deus. Quando o profeta chegou na casa dele, Davi não estava em casa. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Ou seja, era o menino que estava cuidando das coisas do pai, que ajudava o pai. E aí Deus falou assim: ó, o meu escolhido é Davi. E você sabia que Deus achou graça também a respeito da vida de Davi? Quando Deus olha, primeira coisa, para Deus falar com uma pessoa, tenho que entender quem eu sou. Eu sou escolhido de Deus, eu tenho que honrar a Deus. Quando eu honro a Deus, quando eu sirvo a Deus, Deus vai falar comigo. Nessa noite, a vestes de Eli sobre nós precisa sair. E nós temos que fazer como Samuel. Sair da parte do templo, que não tem nada, que só tem aparência. A parte da porta, não estou falando aqui figurativa, aqui, né? Eu estou falando do contexto. A parte da porta tinha as mulheres, os filhos dele estavam lá, Samuel estava no lugar certo. O templo era construído em 3 partes: átrio, santo e o santo dos santos. Se alguém fosse cultuar a Deus, tinha que entrar no átrio. Mas um sacerdote, ele entrava no santo. E o sumo sacerdote no santo dos santos. Quanto mais profundo, quanto mais íntimo, mais Deus se revela, mais Deus manifesta, mais Deus corresponde à expectativa que eu falei. Samuel era inteligente. Samuel falou: eu vou servir esse cara, os filhos não servem, eu vou servir e eu vou ficar perto onde tem luz. Por que Deus falou com o menino? Porque sabia que o menino ia ouvir a voz de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus começar a falar certas coisas para você, você tem coragem de no mesmo instante colocar em prática? Se tiver na porta, não tem. Mas se tiver perto da luz, você vai ter. Se tiver perto da arca, a arca simboliza a presença de Deus. Quando Deus fala com alguém que está perto da presença de Deus, essa pessoa faz.
Quando Deus vê uma pessoa longe da arca, longe de onde tem luz, Deus nem vai falar, porque sabe que não vai fazer. Aqui a Bíblia diz que esse menino crescia debaixo da presença de Deus. Nessa noite, queridos, quem nós temos que nos posicionar é na figura de Samuel. Deus vai levantar novos Samuéis aqui nesse lugar. O nome Samuel significa, a tradução do nome significa aquele que ouve a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, você e eu, nós precisamos estar revestidos desse ouvido para ouvir a voz de Deus. Mas Deus não vai falar com a gente se a gente não entrar no profundo, se a gente não entrar na intimidade, se a gente não entrar lá no íntimo, no Santo dos Santos. Não vai. Sabe o que eu aprendo? Queria que você lesse um versículo comigo. Capítulo 2, versículo 25. Olha o que diz. Agora Eli está falando para os filhos dele. Pecando o homem contra o próximo, Deus será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de quem? De seu pai. Porque o Senhor os queria o quê? Sabe por que Samuel ouvia a voz de Deus? E sabe por que os filhos de Eli... essa você tem que guardar, irmãos. De presente, assim, ó. Por que os filhos de Eli não ouvem a voz de Deus? E por que Samuel ouve a voz de Deus? Pensa comigo aqui. Primeira vez que Deus chamou no quarto de Samuel, Deus falou o quê? Samuel, Samuel. Samuel pensou que quem estava chamando ele? Ele ficou dormindo ou ele foi lá conversar com Eli? Ele era pronto para servir o Eli. Você me chamou? Porque era normal de noite, às vezes, ele estar com sede, o Eli. Ele não saía da cama. Samuel ia lá buscar um copo d'água. Ele estava lá para isso. Tudo que o Eli pedia, o Samuel fazia. Abrisse uma boca. Samuel, estou indo. Samuel, estou aqui. Samuel era aquele que não era filho, mas era escolhido. E mesmo sendo escolhido, agiu melhor do que um filho, porque ouviu a voz do Eli. Agora escute isso. Samuel ouvia e obedecia a Eli. Os filhos não. Quem não ouve a voz do pai, nunca vai poder ouvir a voz de Deus. Forte. Quem não ouve a voz do pai, olha o final do versículo 25. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Se não ouve a voz do pai, vai ouvir a voz de Deus, irmãos? Conversa. Aí vem, filhos, que Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Você não ouve nem a voz do teu pai. Você não sabe o que é ouvir voz. Agora Samuel sabia. Deus vai levantar nessa noite aqui gente que está disposto a sair desse culto hoje sendo como Samuel. Disposto a ouvir, a obedecer. Disposto a não ficar mais na porta, simplesmente no lugar de aparência. Tem lugar que é de aparência, mas tem lugar que só você e Deus, só Deus te vê. O lugar da intimidade com Deus é só você e Deus. Por isso é intimidade. Os filhos não queriam intimidade. Os filhos não queriam ouvir voz, os filhos não queriam obedecer. Mas Samuel queria. Sabe, queridos, ainda que você não tenha discernido a voz de Deus, mas eu quero te dizer, Deus já está te chamando há um tempão. Ó, que Deus está te chamando, ó. Deus está te chamando. Deus não entrou no quarto de Eli, mas entrou no quarto de Samuel. Você pode mudar de posição hoje. E na posição que você tiver, vai ser a posição que Deus vai falar com você. Conforme for tua entrega para Deus, Deus vai falar com você. Deus falou para Samuel, Samuel, eu vou te contar uma coisa, que você vai contar para as pessoas, o que eu vou fazer. E vai tinir ambos os ouvidos do povo. O povo vai ficar com o ouvido tinindo. Eu vou acabar com a vida do Eli.
Aí você imagina um menino obediente. No dia seguinte, ele acorda, pega a vassoura e vai varrer o pátio. Ele não quer ver o Eli, irmão. Mas o Eli fala assim, bom, se Deus chamou 3 vezes, deve ter chamado a 4ª. Eli foi até o menino. Oh, Samuelzinho lindo. E aí, Deus chamou depois disso? Chamou. E o que ele falou? E agora, para o Samuel falar? Que tinha falado que ia destruir a casa dele. Aí Samuel diz assim, Deus me falou que ele vai pôr um fim na tua casa, porque você tem honrado mais os teus filhos. Você não entendeu que você era escolhido. Deus te escolheu tua família para você ser servo dele. E você não entendeu. E ele falou que por isso ele vai tirar da tua família, do altar os teus descendentes. E os que ele deixar, vai morrer na flor da idade. Eli abaixa a cabeça e fala assim, eu mereço. Eu mereço isso. Eu fiz por merecer. Eu não vou reclamar. Em outras palavras, foi isso que ele disse para Samuel. O que ele podia ter feito, gente? Entrasse e falasse assim, Deus me dá mais uma chance. Misericórdia de mim. Deus daria, claro. Mas ele se conformou. E a partir daquele momento, o relacionamento na terra começa a não ser mais através de Eli. Eli não é mais aquele sacerdote poderoso que leva o pecado do povo. Mas Deus começa a levantar um novo escolhido. A nossa velha criatura pode ter chegado aqui hoje. Mas Deus quer levantar um novo nessa noite dentro de nós. Olha que versículo tremendo. Capítulo 2, versículo 35. Olha o que Deus fala depois de ver a decepção que ele tinha de Eli. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Repete comigo, sacerdote fiel. Que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Olha o que Deus está falando, que essa pessoa vai proceder conforme tem no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável. Promessa de Deus para quem é uma nova pessoa. E andará ele diante do meu ungido para sempre. Você crê nisso? Essa promessa é o que pode acontecer com você hoje. Se você sair hoje desse culto querendo ser esse novo sacerdote, esse novo homem, essa nova mulher, Deus vai derramar essa promessa para a tua vida. Você recebe? Você toma posse? Fala assim, eu recebo em nome de Jesus. Deus, o propósito de Deus é mostrar, se você é escolhido, entenda a tua posição. Fala para quem está do seu lado assim, você é o escolhido? Fala, então entenda qual é o seu lugar. Você foi chamado para ser santo, para dedicar a tua vida para Deus. Você foi chamado para honrar o nome do Senhor nessa terra. A palavra de Deus diz que nós seríamos luzes no mundo, sal da terra. Sabe o que significa isso? A diferença está em nós, porque Deus está em nós, porque nós entendemos quem nós somos escolhidos, então não podemos fazer como Eli. Deus tem que ministrar isso no teu coração. Se Deus estiver ministrando isso no teu coração, você vai jogar esse Eli teu que está aí dentro para fora. E a partir de hoje você vai dizer assim, ó, eu quero andar segundo o coração e a mente de Deus. Quantos querem andar segundo o coração e a mente de Deus aqui? Andar ouvindo a voz de Deus. Primeira coisa é sair do lugar e vir para o outro. Debaixo, enquanto a luz não se apagar. Irmão, a luz é a palavra. Enquanto tem culto, tem Bíblia, tem palavra de Deus. Enquanto tem a palavra, tem a luz. Enquanto tem a luz, você pode ter uma noção do que você tem que fazer. Deus quer que você faça isso. Se revista como Samuel. E Deus vai falar com vidas aqui nessa noite. E quando Ele falar, a primeira coisa que Ele vai falar é chamar você. Vai te chamar. Porque Deus chama quem Ele quer. Do jeito que Ele quer. Ele te chama se Ele quiser. Se você abrir teu coração, Deus vai te chamar. Agora você está preparado para Deus te chamar? Deus vai te chamar, sabe para quê? Para dizer para você, você é o meu escolhido, e a partir de agora, o que eu tenho que fazer, eu vou começar a fazer através da tua casa.
Olha que o grande problema na vida de Eli foi os filhos. Mas Samuel se posicionou como um filho. Não era, mas se posicionou como um filho obediente. Eu quero dizer para você, queridos, abra o teu coração nessa noite. Verdadeiramente, abra o teu coração para que você sinta Deus falando com você. Quando alguém diz assim, Deus falou comigo. E aí? Eu estou analisando. Gente que fala isso. Estou orando para ver se... Mas não é Deus que falou para você? É. Então obedece. Nós temos que falar, Deus, me prepara porque eu quero ouvir. E aquilo que o Senhor falar, Deus chama. Fala assim, ó, Deus chama as vidas. Fala, Deus chama as vidas. Pode ser que Ele já falou com você algumas vezes, você não reconheceu, mas eu quero te dizer, é Ele que está falando com você, querido. Talvez te chamou uma, duas, e talvez essa noite seja a terceira tua. Talvez seja a quarta. Talvez já te chamou 3 vezes. E eu estou aqui para te dizer, não como Eli, mas como um pastor, para te dizer assim, querido, a hora que você ouvir essa voz, é Deus te chamando. E se Deus está te chamando, sabe o que você tem que falar? Fala, Senhor, porque o teu servo, não é um membro, eu sou servo. Deus quer falar com os servos nessa noite. Gente que serve a Deus com amor. Gente que tem prazer em servir a Deus. Fique em pé em nome de Jesus.